Oi, boa tarde, boa noite, ou bom dia, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo, ou mesmo se alguém vai estar assistindo isso, provavelmente não, mas enfim, né, pra estudar ajuda, vamos lá. Vou falar sobre a Antiguidade Oriental, que ela que seguiu a idade não, né, gente, é pré-história. Idade pré-histórica é isso aí, idade pré-histórica. E numa região mais oriental ali da Europa e da África. Por exemplo, assim, mais ou menos Oriente Médio e uma parte do norte da África. Especialmente numa região. Eu me enrolo toda pra falar, me desculpe, mas assim, eu não sei editar, então vai ficar assim mesmo. Fazer o quê? Voltando. Numa região chamada Crescente Fértil, que corresponde à região dos rios Nilo, Eufrates, Tigre, Jordão. E nessa região tinha civilizações como o Egito, a Babilônia, a Mesopotâmia, os hebreus, os fenícios e os persas. E são deles que eu vou conversar com vocês. Pois então, gente, uma visão geral assim, sobre esses povos. Eles tinham um modo de produção asiático que sobre a economia agrária, na maioria dos casos, você tem umas exceções aí que não era tão agrário, mas principalmente algo assim, geral mesmo, a servidão coletiva. O que acontecia? Você tinha que obedecer com uma pressão religiosa, além da lei em si. Assim, por exemplo, tá lá, o governante quer que as pessoas construam um muro. Daí ele vai falar assim, tá, vai lá construir um muro, você aí, Joãozinho. Daí o Joãozinho fala, não quero. Daí o governante vai dizer, tá, mas se você não for, os deuses vão te punir. E daí ele vai falar, opa, tá, então eu vou, né? Ser punido pelos deuses. Claro, também tinha as punições deles próprios, mas assim, tinham uma grande apelação pro divino, muito frequentemente. Pois então, né? Agora sobre esses povos, vamos ficar pela Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela era localizada, não existe mais Mesopotâmia, né? É entre o rio Tigre e o Eufrate. E ao longo da sua história ela foi dominada por diferentes povos, os principais sendo Sumérios e Acádios, daí os babilônicos, né, no primeiro reinado babilônico, e os assírios, e por fim vai ter o segundo reinado babilônico. Ah, tá, tem uma outra coisa importante que eu quase esqueci. Sobre a Antiguidade Oriental, né, no modo asiático, tem um modo de produção asiática que a terra é do governo. Gente, a terra do governo você não está emprestado, basicamente. Você não tem não é a ideia de propriedade privada que a gente tem hoje, não que não tivesse propriedade privada, mas assim, era do governo, essencialmente. Beleza, né? Tá, daí voltando pra Babilônia. Desculpa as andadas, assim, as voltas que eu faço, mas assim, né? Não tem que me defender, tá? Como eu falei das divisões de povos, né? Daí, os primeiros a ocupar aquela região foram os Sumérios e Acádios. A pré-história, né? Ela acabou em 4000 a.C. Então, mais ou menos nesse período que o povo Acádio foi primeiro? Isso aí. Ah, não. Os Sumérios.
Perdão, os sumérios foram o primeiro, que eles se instalaram por lá. Depois a Akkadians expulsaram eles, lá por 2400 a.C. Mas enfim, daí assim, nesse período, tanto quanto os sumérios e os Akkadians estiveram por lá, o chefe, o governante era o Patesi, que ele era o chefe das cidades-estados. Mais ou menos como tinha na Grécia, sabe? Atenas, Espartas. Lá também eram cidades-estados nessa época. Daí, assim, foi quando surgiu a escrita. Pelo menos isso que a gente tem registro, né? Que era a escrita cuneiforme. Cuneiforme. Que o que significa que era com as cunhas. Ela era muito fonética, inclusive. Dos fonemas, né, que nós temos. Ela era feita em argila também, não de papel naquela época. Nem papiro, como se usava no Egito. Eles escreviam na argila. Nessa região foram construídos também os zigurates, que eram templos que se estendiam até os céus e eram para celebrações religiosas e observações astronômicas. Inclusive, sobre essa pegada assim, de observação das estrelas, foram os mesopotâmios que criaram os signos dos zodíacos. Sim, gente. Principalmente, era mais presente de constelação, né? Não sei se já tinha Europa não tinha Mesopotâmia. Mas, foram eles que criaram. Então, da próxima vez que eu vim perguntar qual é o seu signo, lembrem-se dos mesopotâmios e agradeçam a eles. Ou talvez não agradeçam, não sei se vocês gostam de signos. Eu, na verdade, não acredito. Mas também nada contra. Enfim, tem mais uma coisa importante pra falar sobre eles. Algumas cidades-estados que eles tinham, como U, Nippur e Lagash. Daí terminou lá em 2100 a.C., quando sucumbiu a invasões estrangeiras, e essas invasões estrangeiras vão dar origem à próxima fase da Mesopotâmia, que vai ser o Império Babilônico, o primeiro, que tem dois. O primeiro Império Babilônico vai durar de 1800 a.C. a 1600 a.C. E o Império Babilônico surgiu do povo amorita, de um povo vindos da atual Arábia. Entende? Os amoristas tinham ligação à atual Arábia. E eles dominaram os Akkadios e originaram o primeiro Império Babilônico, sob o comando do rei Hammurabi, que foi quem unificou a região e se tornou uma região centralizada, com de fato algo equivalente a um rei, um imperador, né? E foi esse cara que fez o famoso Código de Hammurabi, que está vinculado àquela lei de Talião, né? Você sabe? Olho por olho, dente por dente. Tem até aquela frase, né? Olho por olho, dente por dente, e o mundo acabará cego. Mas enfim, naquela época não tinha esse conceito, não. Na verdade, foi até uma evolução pra época, porque assim, é o primeiro código de justiça, realmente, que a gente tem registro na humanidade. Então, sei lá como que era antes, né, pessoal? Melhor olho por olho, dente por dente, que, sei lá, olho por cabeça e dente por braço. Não sei, eu tô falando besteira agora, a gente ignora isso, vamos voltar pra matéria. Tá. Enfim, foi a maior marca desse império, e daí ele acabou entrando em decadência quando ele foi dominado pelos cassitas e hititas, que deram origem ao Império Assírico. Certo? O Império Assírico, ele tinha origem semita. Sabe o que são semitas? Você já ouviu essa expressão antissemismo? Antissemismo é um negócio assim terrível, que era um dos pilares do nazismo, assim, horroroso mesmo, mas que é o preconceito, mais que preconceito, né, vontade de exterminar, gente, enfim, humanidade, né, tá,
os povos semitas, que remete a judeus normalmente, mas nem todo judeu é necessariamente semita, porque semita é uma etnia, sabe? Esse vídeo vai acabar ficando longo, né? Ele tem 10 minutos, eu não tô na Mesopotâmia. Mas é porque tem mais conteúdo mesmo, tá? Daí, ok. Eles eram semitas e eles eram conhecidos pela violência que eles tratavam os povos conquistados. Eles dominavam a metalúrgica do ferro, então foi quando a Babilônia... É Babilônia? Não era Babilônia porque tinha caído a Babilônia, gente. É a Mesopotâmia. Ignora que eu falei da Babilônia. A Mesopotâmia se tornou mais militarizada. Ela já era centralizada e agora também é militarizada. E eles chegaram no Egito, pessoal, nas conquistas malucas deles. Umas partes do Egito. Pois então. Então, assim, teve um dos reis, que foi o... Pessoal, desculpa, esses nomes são muito difíceis. Assurbanipal. Pois então, né? Esse cara, ele foi o último dos reis e ele criou uma grande biblioteca. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Daí, na capital da época, né, a Nínive. Mas assim, né, depois eles foram dominados e o próximo povo destruiu a biblioteca e tudo. Pois então, quando eles destruíram a biblioteca, surgiu o Segundo Império Babilônico. O Segundo Império Babilônico foi do ano 6200 a.C. a 539 a.C. E... eu vou precisar ler esse nome de novo. Porque assim, olha... Nabucodonosor foi o governante que viveu o apogeu desse povo. Capital do Império novamente na Babilônia, a famosa cidade de Babilônia, né? Tá. Nesse período, os hebreus foram escravizados. Vocês devem ter ouvido falar, né? Os hebreus foram escravizados, fugiram, foram pro Egito, foram escravizados de novo. Pois é. Tá, por isso. Daí, esse episódio passou com uma... Mas agora eu não lembro se eles foram primeiros escravizados pelos babilônicos ou pelos egípcios, mas eu tenho quase certeza que foram pelos babilônicos. Eu já falei que esse canal vai ser bem amador, né? Desculpa por esse tipo de coisa, mas assim... Mas eu sou uma estudante de terceirão, tentando gravar uns vídeos pra aprender melhor. Quem sabe ajudar alguém. Mas assim... Perdão qualquer coisa. Sério. Os hebreus que foram escravizados e esse episódio ficou conhecido como cativeiro babilônico. Daí o cara lá, o Nabucodonosor, é difícil, morreu. E os persas acabaram dominando eles. Mais alguma coisa importante para se falar sobre o Império Babilônico? Eles eram politeístas, eu acho que mencionei. Todo mundo nessa época da antiguidade era politeísta, menos os hebreus. Sobre a religião deles, eles davam muita importância à vida terrena. Achavam que os mortos habitavam o subsolo, se alimentando-se eternamente de pó. Eu não vou comentar porque é capaz de ter gente que não acredita nessa religião, né? Porque existem neopagões. E eu não sei se tem um neopagão da religião da antiga Mesopotâmia. Então eu vou só falar, assim, não vou comentar nada sobre a religião, porque, né? Respeito. Daí a economia era muito independente dos rios, que eram o Tigres e o Eufrates, porque era agrícola. E também tinha treinado comércio. Uma das principais heranças culturais, como eu comentei antes, foram o signo zodíaco, o código da Hammurabi e a escrita, né? Tá. Agora,
Antigo Egito, né? Quem nunca ouviu falar do Antigo Egito, Cleópatra e faraós? Pois então, surgiu, né, banhado pelo Rio Nilo, que uma região habitada até uns 5.000 anos antes de Cristo, né? E pelo Rio Nilo ele se desenvolveu e começou a ter plantações, etc. Que nessa região era uma região fértil, né? Perto do rio. Não, agora é deserto, não tanto. Enfim, né, o faraó Menes, em 3200 a.C., ele unificou os reinos e estabeleceu uma capital que era Mênfis. A história do Egito é normalmente dividida em 4 períodos, que era o Antigo Império, o Médio Império, o Novo Império e o Baixo Império. O Antigo Império é conhecido pelas construções de 3 pirâmides totais, que é a Kéops, Kefren e Mykonos. Enfim, que são os nomes que representam os faraós. Por quê, né? Os faraós, eles eram considerados deuses no Antigo Egito. E todas essas civilizações antigas, elas eram teocráticas, praticamente. Não todas, mas a grande maioria era teocrática. Tanto que depois vocês vão ver, os fenícios, não eram? Acho que só. Os hebreus depende do período. Mas voltando, era teocrática. Não sei se expliquei o que é teocrática, a Mesopotâmia também era. Que é quando o líder espiritual também é o governante político e econômico. Beleza. E todas as leis são pautadas em religião, etc. Enfim. Daí, voltando ao Antigo Egito, estava falando do Antigo Império, né? E eles foi marcado como fim a invasão dos Hicsos, que introduziram o bronze e os carros de guerra na cultura egípcia. Falando errado aqui, bem linda, né? Tá. Daí, já o Novo Império foi de 1500 a.C. a 1010 a.C. Iniciou-se após a expulsão dos Hicsos e se destacou pelo auge do expansionismo militar. Foi ali que eles tentaram implantar o monoteísmo no Egito, assim, aconteceu esse mas deu certo. O povo não gostou. Porque o imperador, qual é o nome do cara? Amenófis IV. Enfim, ele tentou fazer Ra, né, o deus do sol, se tornar, tipo, o único deus, só que o povo não acreditava, né, se não gostava, acabou caindo depois que ele morreu. Enfim, aí depois disso teve o Baixo Império, que ocorreu a invasão dos assírios, persas, dos romanos, então acabou com a decadência, né? Então, retomando, o Antigo Império, das pirâmides, da Quéops, Kefren e Mykonos, que são os nomes dos faraós, do Médio Império, na invasão dos Hicsos, que introduziram o bronze e os carros de guerra, o Novo Império, com a expulsão dos Hicsos e o cara tentou implantar o monoteísmo, e o Baixo Império, com a caracterização pela invasão dos assírios, persas e romanos, enfim, caíram. Tá. Uma das características, assim, bem importantes, falei singular, né? Importantes do Egito Antigo. É o politeísmo, que eu já falei, a monarquia teocrática, mas principalmente as heranças que eles deixaram para a modernidade, algo muito importante para a gente atualmente, foi um início assim, de medicina, que foi uma contribuição para a medicina e tal, porque eles começaram a ver coisas de anatomia nos processos de mumificações, etc., que ajudou muito para a anatomia atual. A arquitetura, né? Essas grandes pirâmides. Até hoje não se sabe como que os caras conseguiram fazer sem recursos, não tem tecnologia na época. Os caras arrancando pedrinha e fizeram aquelas pirâmides enormes.
Gente, muito, muito importante, calendário solar. O calendário solar surgiu no Egito. O que é o calendário solar? É o calendário dividido em 12 meses, né? A volta da Terra ao redor do Sol. Surgiu no Egito, lá que eles começaram a dividir o calendário em 12 meses. E a escrita lá era a hieróglifa serenata vista. Uma curiosidade sobre a escrita é que ela era. Na existem 3 escritas. A hieróglifa era dos túmulos, né? Que os sacerdotes usavam para os túmulos e para as pirâmides dos tempos, né? Mas aí tinha a hierética, que era o que os escribas usavam, que era uma simplificação da hieróglifa. E a demótica, que era a que a população geral usava. Claro que não é que toda a população é alfabetizada, né? Mas tanto que isso é bem recente, né? A questão da população geral ser alfabetizada. Mas era usada mais para coisas cotidianas, digamos. Em contratos lavrados pelos escribas. Certo? Daí... também teve a copta, né? Que foi uma influenciada pelo grego. Tá, depois deles, gente, os hebreus. Não depois, não é a ordem cronológica, depois deles que eu falar aqui. Tá, voltando. Os hebreus, o povo judaico, né? Que por volta de 2000 a.C., os hebreus eram nômades, mas eles acabaram se fixando na Palestina por volta de 1000 a.C. Era um povo de origem semita, que eu expliquei o que é, e vivia principalmente na região de Ur, que é o sul da Mesopotâmia, e acho que eu comentei, né, que eles foram dominados pela Babilônia, escravizados. Então, a história dos hebreus passou por 3 fases, que são os patriarcas, os juízes e os reis. Em questão de hebreus, se vocês têm um conhecimento ou do judaísmo ou do cristianismo, ajuda um pouco, sabe? Porque muita história que a gente tem é da própria... Eu me enrolo toda pra falar perdão. Mas tá acabando, depois de hebreus só tem mais um povo. Da própria Bíblia e do Torá. Pois então, em relação aos patriarcas, vocês sabem Abraão, Isaac, Jacó? Tem a Bíblia, não sei se alguém aqui é cristão, enfim, se vocês foram, vocês devem saber. Então, eles foram grandes patriarcas naquela época, né, que eram dominados pelos patriarcas. Inclusive Jacó, né, ele deixou 12 descendentes que deram origem às tribos. As tribos de Israel. Moisés também foi desse tempo, sim, o que abriu o Mar Vermelho. Quer dizer, não se sabe se abriu o Mar Vermelho de verdade, mas na crença religiosa abriu o Mar Vermelho. Você pode acreditar que abriu, pode acreditar que não abriu, mas ele provavelmente existiu mesmo. Tipo, muito provavelmente. E o Josué. Daí, uma coisa que vocês talvez também saibam, né, se vocês forem ligados na religião cristã ou no judaísmo, é que o Moisés, ele liderou os hebreus na fuga do Egito, que a gente chama de Êxodo, que eles foram para a Palestina para se estabelecer lá. Daí o período dos juízes, quando os juízes, que eram chefes religiosos e militares, eram indicados pelas 12 tribos. Lembra das 12 tribos que vieram dos descendentes de Jacó? Então, daí alguns que tiveram frente foi o Gedeão, o Jefté e o Sansão. E durante esse período, os hebreus lutaram contra os cananeus, isso, e filisteus. Esse nome específico vocês provavelmente não precisam saber, mas assim, não custa falar, né? Pra conquistar a Palestina. Eles estão lutando pra conquistar a Palestina. Até hoje luta pra conquistar a Palestina, né? Tem uma não briga, vocês devem saber, Israel com...
com a própria Palestina, né? Os palestinos, muçulmanos e judeus. Oh, gente, essa aí é antiga, mas não era os muçulmanos nessa época, mas sim. Enfim, é outra história, nem porque eu comecei a falar disso. Ignorem totalmente. Mas não tem nada a ver, tipo, eles brigaram pra conquistar a Palestina aqui, depois de uns anos, acabaram saindo, os muçulmanos se instalaram. Enfim, outra história, eu não sei porque eu tô falando disso, foco. Como vocês podem ver, eu sou muito focada. Ai, meu Deus, tá. E depois, a gente tava no período dos juízes, só pra relembrar até. Patriarcas, juízes e agora os reis. Que eles se organizaram numa monarquia pra superar a dificuldade contra os inimigos. E daí assim, né, os monarcas você deve conhecer também se vocês forem cristãos ou judeus. Que, por exemplo, Davi, Salomão, né, teve o Saul também. Mas sim, Davi e Salomão você deve lembrar. Enfim, daí assim, o que aconteceu? Depois da morte de Salomão, as 12 tribos acabaram dividindo o reino entre reino de Judá e reino de Israel, composto por 10 tribos no Israel, né? E a capital em Samaria, comandada por Jeroboão. Esse negócio de Samaria, de novo, se vocês forem cristãos, mas é cristãos. Vocês talvez lembrem pelo negócio da parábola do bom samaritano, que era aquilo, né, o homem que se acidentou na estrada, daí várias pessoas passaram, ajudaram ele. Daí quem ajudou foi logo o samaritano, né? O samaritano, ele sofreu um tanto de preconceito no reino de Judá, né? Eles não eram alguém que as pessoas daquela região gostavam muito. Enfim, é só talvez se for útil de lembrar que os caras de Judá não gostavam dos samaritanos, que eram do reino de Israel. Na real, a gente não tem certeza do grupo de religião, tá? Essa parte eu não tenho certeza. Mas eu acho que Jerusalém era do reino de Israel também, mas era a cidade. Eu não sei, vocês me digam nos comentários se alguém souber. Eu não sei, mas é só se alguém achar que isso é bom pra lembrar que tinha Samaria, que era do reino de Israel, e o reino de Judá, que era composta por 2 tribos, tem como capital Jerusalém. Jerusalém era daí, então, Jerusalém era meio do reino de Judá. Esse vídeo tá uma bagunça, não sei nem se vou ter coragem de postar esse negócio. Mas assim, vai que, né? Vai que ajuda alguém em alguma coisa, nunca se sabe. Eu gravei meia hora, né? Agora eu vou postar. Tá, daí tem mais um povo, gente. Tá, é bom falar um pouquinho mais dos hebreus. Que assim, eles deixaram algumas contribuições pra gente, na verdade, principalmente em religião, né? Porque foi daí que surgiu o monoteísmo, foi daí que surgiu o judaísmo também, os pentecostes começaram ali surgiu a Páscoa, inclusive a Páscoa é o êxodo, né, dos hebreus fugirem do Egito, é a Páscoa judaica, né, que se chama. A economia era muito ligada a comércio e também eram pastoreiros. Mais um povo só. Meu Deus, esse vídeo tem quase meia hora. Tá. Os fenícios, né? Eles se originaram numa região ali perto do mar Mediterrâneo, onde hoje é o Líbano. As primeiras povoações datam lá da época de 2500 a.C. É uma região pouco favorável à agricultura, o que acabou fazendo deles muito ligados ao comércio, né? Tanto que a forma de governo desse, diferente da maior parte dos outros, né? Não era uma teocracia, também não era o sistema lá dos judeus, né?
que meio que foi uma teocracia lá na parte dos patriarcas, mas, enfim. Mas as outras que eram teocracias mesmo, na Mesopotâmia, os egípcios. E esse aqui era uma talosocracia. Isso. Talos significa mar, porque os comerciantes eles estavam ligados ao mar, né? E cracia significa governo em grego. E até hoje a gente usa a talosocracia como governo das elites, porque era a elite comercial que governava. E sobre o comércio, né, que eles usavam bastante, era vidro, púrpura e armas. Era uma região, um povo assim, muito militarizado, gente. Tanto que eles tiveram várias colônias e a principal foi o Cartago, que posteriormente foi destruída pelos romanos nas guerras púnicas. Daí assim, umas características gerais, né? Teve a política que era da talosocracia, já falei, mas sobre também a política, os governantes eram conhecidos como os sufetas dessa elite comercial, né? E a religião era politeísta, como todas as outras, mas tinha uma questão assim que era um politeísmo sanguinolento.